Olá pessoal, então vamos à nossa nona aula. Hoje nós vamos fazer uma revisão, review do noun phrases. Noun phrases ou locuções nominais ou frases substantivas. Vamos lá. Temos aí definições primeiro em inglês e depois eu traduzo alguma coisa para a gente entender legal. Vamos lá. A noun phrase consists of a noun or pronoun which is called the noun head and any dependent words before or after the head. Dependent words give specific information about the head. Eu fiz aí embaixo não uma tradução, mas uma adaptação. Então ficou assim. Uma locução nominal consiste em um substantivo ou pronome, isto é, a palavra mais importante da frase, que no caso ali em cima em inglês está noun head, que é a palavra cabeça, né, traduzida ao pé da letra. É a palavra mais importante da frase ou da locução nominal. Então, repetindo aí, uma locução nominal consiste em um substantivo ou pronome, isto é, a palavra mais importante da frase e demais palavras associadas ao substantivo para formar essa locução. Só lembrando que toda locução, quando eu falo numa locução, seja ela adjetiva, locução verbal, nominal, ela se refere a mais de uma palavra, tá bom? Falou em locução adjetiva, locução verbal, locução nominal, estou falando de mais de uma palavra, tá bom? Só para a gente distinguir, porque eu posso formar uma frase com uma única palavra, desde que ela tenha um sentido, tá bom? Então, o mais certo é a gente falar locução, porque aí dá a compreensão de mais de uma palavra. Então, no caso, aí, o noun phrase é uma locução nominal. Consiste em um substantivo ou pronome, isto é, a palavra mais importante da frase e demais palavras associadas ao substantivo. Eu evito colocar verbo, no caso, aí nessa frase, tá bom? Porque senão ela muda a característica. Nós já falamos de phrasal verb, onde eu tenho um verbo e uma partícula prepositiva, ok? Agora nós estamos falando de noun phrase, uma locução nominal. Tem uma outra definição aí, uma outra definição aí embaixo, que está toda em inglês, mas eu vou traduzir depois, na sequência. A noun phrase is a word or a group of words that functions in a sentence as a subject, object or prepositional object. Então, o noun phrase, né, ou locução nominal, é uma palavra ou grupo de palavras que funcionam em uma sentença. Ela pode funcionar tanto como um subject, como um sujeito, um object, um objeto da oração, ou a prepositional object, um objeto preposicionado. Ok? Vamos adiante aí. Vamos ver os exemplos, algumas situações, aplicações para a gente compreender. A noun phrase, cuja estrutura é composta por substantivos mais substantivo. Estão aí os exemplos. Blood pressure, pressão sanguínea. Percebam aí a frase, né? Dois substantivos, blood e pressure, pressão sanguínea. A próxima aí, brain power, poder do cérebro, brain power, ok? Na sequência, mosquito bite, picada de mosquito. E aí embaixo tem uma frase bem mais longa, para a gente ver como um noun phrase ele pode ter várias palavras, evitando-se o verbo, tá bom? The Amazonas is the longest Brazilian river. The Amazonas is the longest Brazilian river. O Amazonas é o rio brasileiro mais extenso, mais longo. Então perceba aí o que está em vermelho. The longest Brazilian river. The longest Brazilian river. Ok? Funcionando aí como um predicativo do sujeito, ele todinho, né? Ele dá uma qualidade ao sujeito aí, que no caso é o Amazonas aí, né? The Amazonas.
O Amazonas is the longest Brazilian river. Olha só aí, então eu tenho o artigo the, eu tenho longest, que é o longest aí é um adjetivo, a forma superlativa. Então eu tenho o artigo the, longest, o adjetivo superlativo, o Brazilian, que é brasileiro, e o river, o rio, the longest Brazilian river. Então o Amazonas é o rio brasileiro mais longo. Em seguida aí, a não had. Esse não had eu fiz questão de colocar aí, porque não had, ao pé da letra, seria a palavra mais importante. É justamente a palavra que dá sentido à frase. Tudo ou mais está linkado, está vinculado a ela. Ela é a estrela da frase. A frase existe em função dela. A não had, com o uso de artigo ou de preposição formando um noun phrase. Na sequência aí, the moon, a lua. Então, não had aí é moon, não o artigo. Tá bom? Boost of energy, aumento de energia. Ok? Boost of energy, aumento de energia. A palavra mais importante aí é energia, porque poderia ser aumento de outras coisas. Então, o não had aí é energia, energy, precedida da preposição of. Vamos adiante. A não had, antecedido de adjetivo formando um noun phrase. Vamos ver de novo aí. The red car, o carro vermelho. Eu estou com a setinha apontando aí para suas respectivas traduções. The monster was the Bigfoot. O monstro era o pé grande. Então o artigo, o monstro aí was, verbo ser ou estar, e o pé grande. Que é a tradução. Em inglês, o adjetivo geralmente vem antes do substantivo. Faltou aí colocar o relativo, né? Que ele qualifica. Teria o que aí? Então, do substantivo que ele qualifica. Global warming. Então, perceba aí, global warming. A palavra mais importante aí é aquecimento. Porque o aquecimento poderia ser global, poderia ser parcial. Então a palavra mais importante aí é o warming. Quando eu traduzo para a língua portuguesa, eu coloco o substantivo na frente e o adjetivo vem depois. Aquecimento global. Esse aquecimento poderia ser parcial, poderia ser, enfim, né, assumindo a função de um adjetivo. Então na língua inglesa, quem assume a função do adjetivo aí é o global e que antecede o substantivo. Então deixando claro, em inglês o adjetivo geralmente vem antes do substantivo que ele qualifica. Race horse, cavalo de corrida. Cavalo de corrida. Então race é o meu adjetivo. Aí embaixo eu tenho decorrida. Como eu tenho decorrida, esse decorrida assume a função de uma locução adjetiva. Ele está descrevendo a situação do cavalo, então ele assume a função, é uma locução adjetiva. Observe aí duas palavras, né? O de e corrida. Agora, eu poderia inverter essa frase aí, eu poderia colocar horse race. Horse race. Aí ficaria corrida de cavalo. Deu para observar aí? Então, o que é que eu faço? Está no lado da observação. Identifica-se o núcleo da frase. O noun had. O núcleo do sujeito. Quem é a palavra mais importante? Ok? Essa é a dica aí. A gente identificar a palavra mais importante da frase. Em função da qual as outras funcionam como penduricalho, né? Então eu tenho um adjetivo, eu tenho um artigo, todo se referindo ao noun had, a palavra mais importante do noun phrase. Tá bom? Então uma aula bem curta, objetiva, uma revisão. Essa aula a gente já viu em outro momento, mas eu penso que é importante a gente estar reforçando essa questão aí, tanto do phrasal verb, que foi a 8ª aula, quanto agora o noun phrase, que é a locução substantiva, né? Tá bom? Locução nominal. Logo eu vou estar mandando um pequeno exercício para vocês conjugado, falando sobre noun phrase
e phrasal verb. Tá bom? Então até a próxima, um abraço.